O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos, e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma grande alegria, e quando entraram na casa, viram o menino com Maria sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante. É de costume na igreja que no dia da manifestação do Senhor, festa que hoje nós celebramos, a festa da Epifania, sejam anunciadas as solenidades, as festas da igreja com datas móveis. E peço que vocês prestem atenção, sobretudo, que tudo parte da festa da Paixão de Cristo. Todas as festas da igreja e solenidades, elas se derivam da ressurreição do Senhor. Irmãos caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e sempre há de manifestar-se no meio de nós, até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro de todo o ano litúrgico é o tríduo do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo da Páscoa, este ano a 17 de abril. Em cada domingo, Páscoa semanal,
a Santa Igreja torna presente este grande acontecimento no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da celebração da Páscoa do Senhor derivam todas as celebrações do ano litúrgico. As cinzas, início da Quaresma, a 2 de março. A Ascensão do Senhor, a 29 de maio. Pentecostes, a 5 de junho. E o primeiro domingo do Advento, a 27 de novembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos, dos santos e na comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, então hoje nós celebramos a solenidade da Epifania. Esta palavra Epifania significa manifestação. Então nós celebramos hoje Jesus que se manifesta como luz das nações. Hoje é o primeiro encontro de Jesus com os gentios, ou seja, o primeiro encontro de Jesus com os pagãos, com os não-judeus. Se nós participamos, se nós recordamos da noite de Natal, nós vimos que na noite de Natal o primeiro encontro de Jesus foi para com os pobres, representados nos pastores. Como o padre dizia na noite de Natal, os pastores são homens rudes, considerados impuros, homens que não poderiam nem depor no tribunal, homens excluídos pela sociedade, representação dos pobres. E são esses que por primeiro podem adorar, encontrar e contemplar a Deus em Jesus Cristo. Depois, o segundo grupo de pessoas que contemplam, adoram a Jesus Cristo, não são os chamados eleitos de Israel, mas são os gentios, os não-judeus, os não eleitos, representados nos 3 magos, que segundo a tradição se chamavam Baltazar, Melquior e Gaspar. Um seria da África, outro da Europa e outro da Ásia, né? Ou da Oceania, né? Então cada um de uma região, representando então todos os povos. Segundo o Evangelho, eles eram magos, eles não eram reis, eles eram magos. A tradição depois colocou como reis, magos, até por conta da primeira leitura que nós ouvimos hoje do profeta Isaías, onde diz que reis viriam de camelos e dromedários para adorar o Senhor, o Salvador, o Messias. E por isso, até no entanto, que nos nossos presépios nós sempre trazemos um dromedário, né, representado ali nas peças do presépio. Então, os magos eram pessoas estudiosas, sábios, pessoas que sabiam da astronomia, né, rezavam ali olhando para as estrelas, buscavam os sinais dos tempos através do céu, e eles então são iluminados por essa estrela que os guia até Belém, para que eles possam adorar o Messias, o Salvador, a luz então das nações. Eu gostaria de refletir esta liturgia com vocês a partir de 2 imagens, a partir de Herodes e também a partir, é claro, dos magos. Herodes, ele é alguém ruim de coração, é alguém que se determina como rei, está em Jerusalém, mas ele acaba sendo um rei medíocre, né? Porque quem manda mesmo é César, que está em Roma, é ele que comanda o império, não é Herodes. Herodes ele está ali em Jerusalém,
ele coordena, é uma figura representativa para aquele povo, ele se denomina rei, mas o rei mesmo é César, está em Roma. Então por isso que a gente diz nos estudos que ele é um rei medíocre. Então Herodes é alguém que domina, está vivendo em Jerusalém, em meio ao poder, em meio à riqueza. E vejamos que quando os magos chegam e procuram Herodes, vão dizer: olha, nós vimos a sua estrela e nós queremos saber onde que está o rei dos judeus. Nós queremos adorá-lo. Foi para isso que nós viemos. E quando Herodes fica sabendo, quando Herodes ouve esta fala dos magos, Herodes ele fica perturbado. Não só ele, mas também como toda a cidade de Jerusalém. E nós somos assim, né? Porque quando Deus ele nasce e ele se manifesta, ele manifesta o seu amor, ele manifesta a sua bondade. E quando nós nos deparamos na vida com alguém bom, com alguém que vive o amor, nós nos incomodamos. Nem sempre nós aceitamos o bem. Nem sempre nós aceitamos alguém que defende a verdade, a justiça, os pobres. Nós não gostamos disso. Nós nos incomodamos. Quantos cristãos católicos criticam o Papa Francisco, falam mal do Papa Francisco? Por quê? O Papa Francisco é alguém que fala a verdade. O Papa Francisco é alguém que fala sobre o amor, é alguém que demonstra o amor, é alguém que fala sobre a paz, que exige, que cutuca, que promove as pessoas e o pobre. E nós nos incomodamos com isso, porque nós não gostamos do bem muitas vezes, né? Nós nos incomodamos com Francisco. Nós quantas vezes ouvimos católicos dizendo nas redes sociais, não só de Francisco, mas também como do padre Júlio Lancelotti, né, com críticas, injúrias, calúnias, porque eles defendem os pobres e facilmente titularizam eles como Papa comunista, Padre comunista. Eles não são comunistas, eles são são pessoas que vivem verdadeiramente o Evangelho, são pessoas que vivem o amor, que são misericordiosos, que olham para os pobres, assim como Jesus Cristo, que manifestou-se primeiro não aos poderosos, mas aos pobres e aos gentios. E isso nos incomoda muitas vezes. É só olhar as nossas redes sociais, nós encontramos muitos católicos, ministros, leitores, agentes de pastorais criticando Papa Francisco, falando mal do padre Júlio Lancelotti, dizendo que eles se intrometem aonde não devem estar. E muito pelo contrário. Então nós muitas vezes assumimos o papel de Herodes. Quando nós ficamos sabendo de que o bem, o amor e a verdade está se manifestando, nós como Herodes e como a cidade de Jerusalém, nós nos incomodamos, nós achamos ruins. E não é só para com essas figuras não. Às vezes no trabalho, na comunidade e até mesmo dentro da família, quando alguém faz algo de bom, logo já brota no nosso coração a inveja. E nós começamos a buscar tramar coisas para derrubar a pessoa, seja no trabalho, na comunidade e até mesmo dentro da casa. Nós fazemos de tudo para prejudicar, somos como Herodes. Olha, que vocês possam ir, descobrir tudo, e depois vocês voltem e me falem para que eu também possa adorá-lo. Claro que isso é mentira. E queria saber para mandar matar o menino. Mas quantas vezes nós também não fazemos disso? Tramamos, né? Confeccionamos coisas dentro de nós para prejudicar as pessoas e os trabalhos bons que elas realizam em qualquer lugar. E nós tentamos matar também as pessoas boas do mundo, com a nossa língua, com o nosso coração e também com as nossas ações.
É bom que nós pensemos e nos coloquemos, né, na imagem, na figura, assumimos esta personagem de sermos como Herodes muitas vezes, para a gente pensar nas nossas ações, nos nossos pensamentos e o que nós temos feito da nossa vida. A outra personagem que eu gostaria de refletir com vocês são os magos. Os magos, homens sábios, né, homens que se deixam conduzir depois pela Sagrada Escritura, porque quando eles chegam, né, em Jerusalém, eles perguntam onde está, né, o Messias que deve ser adorado. Eis que os sumos sacerdotes, os estudiosos do templo, eles buscam nas Sagradas Escrituras e dizem, como diz o profeta, ele deve nascer em Belém. Então, os magos, eles se deixam conduzir pela palavra. Os magos, eles se deixam ser instruídos pela luz, pela palavra do Senhor. E nós assim também devemos fazer. Nós que caminhamos nessa vida, também devemos nos deixar ser conduzido pela palavra de Deus. É ela que deve nos orientar, é ela que é a luz para os nossos passos. E também a imagem dos magos também representam aqueles que sonham, representam aqueles que lutam por uma vida nova, por um mundo novo. Quando nós somos crianças, nós temos muitos sonhos. É fácil, né? A gente é criança. Quando eu crescer, eu quero ser isso, eu quero ser médico. Quando eu crescer, eu quero ser professor. Quando eu crescer, eu quero, né? Enfim, a gente fantasia, né? A gente tem tantos sonhos, tem tantos desejos quando nós somos crianças. E parece que quando nós vamos entrando em contato com a Jerusalém que está presente no mundo, e entendam aqui Jerusalém representada por tudo aquilo que o mundo oferece, que é o poder, a riqueza, o status, né? Tudo isso e tantas outras coisas, as maldades. E parece que quando nós vamos crescendo e vamos entrando em contato com esta Jerusalém, nós vamos deixando de sonhar, nós vamos deixando de lado de sermos melhores, nós vamos deixando de lado essa busca em sermos gente, em sermos mais parecidos com Cristo. Então que nós no dia de hoje, ao celebrarmos esta solenidade da Epifania do Senhor, que nós sejamos como os magos, não deixemos de sonhar, isso mais do que sonhar, irmos atrás dos nossos sonhos, buscarmos conquistar os nossos sonhos. E nunca é tarde para sonhar, nunca é tarde para realizarmos os nossos sonhos. Tem gente que pode dizer assim, esses dias eu já falei isso na homilia, eu dizia, tem gente que fala assim, padre, mas eu já sou velho demais, imagina, vou começar a estudar agora, eu já não tenho mais idade para estudar, não tenho mais cabeça para isso, ou não tenho tempo, não tenho mais idade para mudar de emprego, de buscar fazer uma coisa nova. Você está errado. Sempre é tempo de nós aprendermos, crescermos, melhorarmos, sonharmos e buscarmos a realização dos nossos sonhos, que foi o que os magos fizeram, né? Eles tinham um desejo, uma vontade, perceberam nas estrelas o sinal da parte de Deus e foram atrás, buscaram, mesmo quando foram contagiados pelo clima de Jerusalém, onde a estrela se apaga, mas eles continuaram a buscar. Assim também, mesmo quando parece que as Jerusaléns da vida nos apagam as nossas estrelas, os nossos sonhos, as nossas vontades, nós temos que continuar caminhando, nós temos que continuar seguindo, nós temos que ir para Belém. E isso também é para com Deus. Se nós queremos alcançar o céu, se nós temos esse desejo, essa vontade, então que nós caminhemos sempre seguindo esta luz que é a palavra e indo para frente. Não podemos ficar presos, nós temos que caminhar, assim como fizeram os magos. Os magos, quando eles chegaram, eles ofereceram presentes, tesouros. Com certeza era aquilo que eles tinham de mais precioso: ouro, incenso e mirra. Esses sinais nos remetem à missão de Jesus Cristo. O ouro
mostra a realeza de Jesus. O incenso, a sua divindade, porque o incenso, desde os tempos remotos, desde os tempos milenares, o incenso é utilizado no templo, para a adoração das divindades. E depois a mirra. A mirra é um perfume, e é justamente este perfume que o corpo de Jesus foi ungido depois para ser enterrado, depois da sua morte. Então mostra a missão de Jesus Cristo. Mas eles oferecem aquilo que eles têm de melhor. E nós, o que temos oferecido para Deus? Será que nós oferecemos o que temos de melhor? Nós temos que gastar a nossa vida fazendo coisas boas. Com o que nós temos gastado a nossa vida? Será que é falar mal das pessoas, prejudicar as pessoas, se acomodar? O que nós temos feito da nossa vida? É o que nós vivemos, é o que nós oferecemos ao Senhor, porque este é o nosso dom, o nosso presente, o nosso tesouro mais precioso, que é a nossa vida, que recebemos do próprio Deus e a Ele devemos entregar sempre. Então, o que nós fazemos? Que Deus nos ajude nesta liturgia a pensarmos nesta bondade, nesta misericórdia que Ele estende a todos os povos, e que nós reflitamos como tem sido a minha conduta de vida. Tenho sido Herodes? Então vamos mudar. Tenho sido como os magos? Estou estagnado em Jerusalém? Tenho caminhado para Belém? Como que eu estou com a minha vida? E o que eu tenho oferecido ao Senhor? Que Deus nos ajude a rezar tudo isso. Assim seja.